Bom dia! Eu vou compartilhar com vocês hoje a forma com que eu me relaciono com Deus. Eu sempre fui extremamente ligado à religião. Desde criança, o meu pai, minha mãe, meus avós foram muito fervorosos e trouxeram essa prática. Eu sempre tive um olhar que ia além do que está à nossa volta. E existe um jeito que hoje em dia eu faço as minhas orações, que estão extremamente ligadas e emendadas com as minhas meditações, que é a oração de 4 tempos. Nós temos o costume de entrar numa oração e pedir, Deus, me dá isso, aquilo tá ruim, aquela outra coisa, me concede essa graça. Isso traz ao nosso subconsciente uma perspectiva de escassez. E a meditação de 4 tempos nos ajuda a sistematizar isso e entregar ao nosso subconsciente uma informação de gratidão e alegria. Então, o primeiro tempo dessa oração, ela realmente um tempo de agradecer. Então, eu agradeço por tudo que me beneficia, pela vida. Obviamente, como constelador, eu começo por onde eu vim, que é agradecendo ao meu pai, à minha mãe, aos meus avós, ao sistema familiar, à minha infância, à minha história, ao curso de medicina que eu fiz, o contato com o espiritismo, a religião, o vínculo de transcendência, as práticas meditativas, o contato com a constelação familiar, que me trouxe uma nova perspectiva de vida. Então eu agradeço pela minha casa, pela minha família, pela proteção espiritual que eu sinto que eu tenho o tempo todo. Eu agradeço pela possibilidade de ter o meu dinheiro através da minha força de trabalho e de ter sucesso em minha profissão, de ter realização em minha profissão, de me sentir alegre com o que eu faço, de sentir que toda vez que eu tenho uma dificuldade, de repente a solução me vem. Então eu agradeço também a todas as pessoas que me contribuíram com isso, através do coaching, Paulo Vieira, o Seiichi Arata, o Wendel Carvalho, grandes pensadores como Napoleon Hill. Eu agradeço aos líderes religiosos, Mahatma Gandhi, Jesus Cristo. Eu agradeço a todas essas personalidades que me ajudaram a entender e expandir o meu processo de consciência. Agradeço também a minha saúde física, o meu corpo. Agradeço as minhas articulações, agradeço a minha mente, o meu cérebro, o meu aparelho cardiorrespiratório, gastrointestinal, endócrino, os meus rins, os meus aparelhos, o meu aparelho excretor, né? As minhas capacidades criadoras através das minhas mãos, do meu corpo. Então, agradecendo com tudo isso, eu sinto uma alegria. Eu me sinto realmente beneficiado e acredito em minha essência, em meu subconsciente criador da minha realidade, que eu sou muito beneficiado e esse benefício chega cada vez mais forte. Em segundo lugar, no segundo tempo, eu me vinculo positivamente às grandes personalidades, aos grandes meditadores, aos grandes líderes religiosos, Jesus, o próprio Buda, que traz todos esses ensinamentos. Eu me vinculo ao próprio Bert Hellinger, que traz uma perspectiva libertadora para a humanidade. Eu me vinculo aos grandes líderes religiosos que eu conheci pela minha caminhada e a todas aquelas grandes personalidades que fizeram a diferença na Terra. E após eu me vincular a todas essas grandes mentes, as grandes personalidades, mesmo as que já morreram, porque eu me vinculo ao campo de consciência delas, a história, a memória deles e do que eles transmitiram, eu me vinculo e me fortaleço nos mesmos propósitos que eles tiveram. E em um terceiro tempo, eu peço pelas pessoas que sofrem, eu peço pelas pessoas que necessitam do auxílio, aos presidiários, aos doentes nos hospitais, as pessoas que passam por provações em relação à sua vida profissional, em relação à sua vida financeira. Eu peço pelas pessoas que sofrem de tristeza, de depressão, de ansiedade, de medo. Eu peço a grande providência divina, a grande energia positiva de Deus
que chegue até essas pessoas. E eu, com a minha capacidade criadora, auxilio, mesmo com essa gotinha, fazendo a minha parte, eu encaminho esses benefícios a essas pessoas. E em um quarto momento, eu peço por mim, pelos meus objetivos, pela minha profissão, pelas minhas metas, pelo meu sucesso e pelo sucesso do Instituto Luz na Consciência, pelos meus cursos que eu ofereço, que eu realizo, com muito aprendizado, com dificuldades também. Peço a Deus que me dê força para enfrentar todas as quedas e os tropeços, e peço a Ele principalmente sabedoria para entender por que essa queda, esse tropeço, esse sofrimento me veio, porque eu sei que todo sofrimento vem trazer uma mensagem, e quando a mensagem é recebida, o sofrimento vai embora. Então eu peço sabedoria para entender por quê, o que ainda em mim está excluído, ainda está rejeitado ou julgado, que eu ainda preciso daquele sofrimento para entender, e aí eu me sinto muito fortalecido. Então essa é a oração ou a meditação em 4 tempos, que é algo bastante interessante. Eu aprendi isso também com quem divulga muito isso, que é o Bruno Gimenez, que é uma pessoa transcendente, espiritualista e universalista, extremamente sagaz, inteligente e estudioso na área dos poderes mentais. E aproveito a oportunidade desse vídeo para convidar você para estar comigo hoje à noite numa live, numa transmissão ao vivo que vai acontecer às 20 horas, hoje dia 28 de maio de 2019, às 20 horas nós estaremos com uma transmissão ao vivo sobre constelação familiar com bonecos. Eu não trouxe hoje nada a respeito da constelação familiar com bonecos, porque ontem eu fiz um vídeo explicando detalhes sobre a constelação familiar com bonecos, e expliquei também que hoje a gente pela primeira vez teremos a oportunidade de constelar uma pessoa ao vivo. Entre as pessoas que estarão participando conosco, nós iremos sortear uma constelação e a pessoa vai trazer o tema próprio, ou seja, aquele problema que mais a aflige. E nós vamos abrir uma constelação com a ajuda dos bonecos e essa pessoa vai ter então uma solução. Eu meditei a respeito dessa prática e senti que todo esse conhecimento e essa libertação com uma constelação e a explicação do que se sucedeu ali vai servir para muitas pessoas se libertarem também. E eu me senti seguro e me senti liberado pelo campo de consciência das constelações para estar realizando esse trabalho, visto que o próprio Bert Hellinger, ele traz essa sessão de terapia no meio de um monte de gente, ou seja, de um grupo. Nós temos o nosso grupo de constelação familiar também, todas as quintas-feiras, presenciais aqui em Goiânia. Quinta-feira tem sobre relacionamento de casal, mas eu vejo que a possibilidade das redes sociais traz uma abertura e um alcance muito maior desse benefício para muito mais pessoas, tá bom? Se você gostou, curte, compartilha, marca seus amigos, comenta aí o que você acha desse contexto todo, alguma dúvida que tenha, que a gente já pode até levar para a nossa live de hoje à noite. Beijo no coração e um excelente dia para você e até mais. Tchau, tchau.